Vocês sabiam que existem maldições que não precisam de palavras? Nem sequer de sangue e muito menos de feitiço? Maldições que existem apenas no silêncio. Sim, no silêncio. Que vem disfarçado de uma boa ação. E geralmente essas maldições são feitas por maledites. Maledite é um termo que foi criado por um youtuber que produz o mesmo tipo de conteúdo que eu, terror. E hoje a gente vai falar sobre pessoas que infelizmente tiveram o desprazer de conhecer pessoas que podem ser sim classificadas como maledite. E antes de tudo, eu já quero me apresentar. Eu me chamo Yara, muito prazer. E eu trago vídeos aqui todos os dias no canal, então espero muito que você goste do meu tipo de conteúdo. E se você gostar, se inscreve, porque tem vídeo todos os dias, tá bom? Não esquece, se inscreve aí aqui embaixo, ó, e é show! O nome do nosso primeiro relato se chama A Casa dos Sussurros. Após a morte da minha tia-avó Irene, fui o único da família a aceitar herdar a casa dela. Ficava no alto de um morro isolado, cercado por árvores secas e o som constante de vento passando pelos galhos, que pareciam mais ossos estalando. A vizinhança chamava aquela casa de a Casa dos Sussurros. Mas eu achava que era apenas uma superstição rural, coisa assim de gente boba. Mas no primeiro dia, ao abrir a porta, um cheiro de madeira úmida e galhos apodrecidos me atingiu. E a casa, à primeira vista, parecia uma casa normal, mas tinha seus móveis antigos, fotos em sépias na parede e um crucifixo estranho, torto, pendurado de cabeça para baixo. Mas a atmosfera era densa, como se algo invisível me observasse. E na terceira noite, lá pelas voltas das 2h43, eu comecei a ouvir passos vindo do sótão. Sim, mas o sótão não tinha sequer escada. Era apenas um alçapão no teto da sala, lacrado com tábuas de madeiras muito antigas e velhas orações escritas em latim. Eu sei que era latim porque, bem, eu pesquisei. E no dia seguinte, eu encontrei no armário da Irene, a minha tia-avó, um pedaço de papel queimado, onde se lia o seguinte: se a maledite acordar, não ouça. Se o ouvir, não responda. Se responder, reze para que não seja seu nome que ela diga. Gente, na quinta noite, eu ouvi uma voz me chamando. Era uma voz semelhante à da minha mãe. E a minha mãe havia falecido há alguns anos. Vinha do sótão uma voz tão semelhante à dela que, se eu não me recordasse e soubesse realmente, eu acreditaria que fosse ela. Mas era uma voz fraca, mas bem real, que repetia o seguinte: meu filho, eu preciso de você, me ajuda. Mas algo em mim sabia que não era ela. Afinal de contas, ela tinha morrido. E eu tentei sair da casa. Sim, eu tentei porque era estranho. E as janelas estavam trancadas, as portas trancadas com trinco que nem sequer existiam. Sabe, quando eu entrei, não tinha aqueles trincos. E a cada noite os sussurros aumentavam e chamavam mais ainda os meus nomes. Chamavam mais ainda ai Deus! Chamavam mais ainda o meu nome. Perdão. A voz não era só da minha mãe. Abordava também a voz de familiares, por exemplo. E era muito perturbador. Já no sétimo dia, chamaram o meu nome 3 vezes. E na manhã seguinte, eu fui encontrado pela polícia. Sim. Gente,
ele foi encontrado numa posição fetal no sótão. Ou no porão, né? Eu acho que dá do mesmo. Com os ouvidos sangrando e dizendo sem parar: ela me escutou, ela me escutou. Gente, essa sua tia-avó deveria ter deixado um aviso assim, antes, sabe, para todo quando ela morresse, dizendo: não entre na casa. Porque, gente, olha só o que foi dito aqui, sabe, quando ele encontrou o papel. Se a Maledite acordar, não ouça. Se ouvir, não responda. Se responder, reze para que não diga o seu nome. Gente, como é que não se ouve algo, que você está vivendo a sua vida e algo como? Você vai viver de negócio tampado no ouvido toda sempre? Bem, se ouvir e não responda, tem como não responder, né? E ele disse aqui que, bem, pela história ele não respondeu, mas ele ainda assim foi vítima. Então imagina se ele respondesse: ai, essa sua tia-avó, que Deus me perdoe, mas ela deveria pelo menos ter, tipo assim, não entre, sei lá, mas é pior é que quanto mais a gente coloca esses negócios, mais a pessoa faz, né? A outra pessoa faz. Vocês entendem? Pelo menos um avisinho, que às vezes pode ser que tenha um ou dois que ouça. Ah, eu não sei. E eu queria muito entender o que é, porque foi usado, né, o termo maledite. Então esse ser foi uma maledite em vida, ou sei lá, né, pode ter sido qualquer pessoa, pode ser um homem ou uma mulher, que tenha feito algo muito ruim, cara. E será se não foi... Não foi a sua tia. Não adianta abordar essa teoria, porque afinal de contas a sua tia deixou um recadinho, né? Então provavelmente ela também ouvia. Mas como é que ela não enlouqueceu? Como é que ela não foi vítima? Ela podia ter pelo menos deixado um tutorial. Gente, hoje eu tô muito chata, mil perdões. Relato... me empolguei. Relato número 2, o sangue da relíquia. Enfim, esse aqui, gente, ele não foi enviado para mim. Eu pesquisei muito por esse relato, porque eu queria muito algo que abordasse... Vocês vão ver, mas eu queria muito algo que abordasse isso. E é um relato assim que foi bem difícil, tá? Eu tive que entrar em vários negócios e sair lendo coisas que eu não gosto. Tipo, eu adoro ler aqui, mas eu não gosto de ficar lendo, sabe, em grupos, porque eu já não gosto de ler em celular. Aí eu fico lendo aqui, porque eu não produzir conteúdo e é a única forma, né? Mas eu não sou fã de ficar lendo coisas pelo celular, eu adoro ler livros, esse tipo de coisa. Mas, enfim, eu sou restaurador de arte sacra, especializado em peças do século XVII. E em 2019 eu recebi um crucifixo vindo da Romênia, junto com uma nota escrita em tinta quase apagada. E era o seguinte, eu traduzi: não toque, não limpe, não permita que o sangue volte a cair. A cruz tinha sinais de ferrugem, mas ao começar a escová-la percebi que não era ferrugem, era um sangue coagulado. Um cheiro metálico e enjoativo saiu dela, forte o bastante para me fazer vomitar. Mesmo assim, continuei trabalhando e cada parte que eu limpava parecia acordar algo na madeira. E naquela noite, eu sonhei com um homem crucificado, mas ele não era Cristo. Ele usava uma máscara de ferro, da qual escorriam lágrimas negras. E ao acordar, havia arranhões no meu peito. Às vezes travam, feitos de dentro para fora, como se algo estivesse tentando sair de mim. Agora, eu acho que vocês já devem ter percebido. Essa frase ela é muito usada, né, nos relatos aqui no canal. A maioria dos relatos que eu leio sempre tem um dizendo que é algo que tenta sair de dentro para fora. É muito intrigante isso. Fui ao armazém para trancá-la, sabe, em um cofre. E quando abri a tampa, ela estava lá dentro, me esperando e pulsando.
Um padre, sabe, que consultamos, disse apenas uma frase antes de se recusar a ajudar. Gente, não sei o que se passa ou por qual circunstância leva uma pessoa, um padre ou uma pessoa que entende desse tipo de coisa, a se recusar a ajudar. Já ouvi muitos relatos em que simplesmente se recusam. Tipo, alguns ainda tentam, só que quando veem que não conseguem, tipo, meio que expulsa. Por quê, né? Tipo, a pessoa tem mais conhecimento do que aquela outra, porque no dia assim, eu não consigo, admita que você é incapaz, mas a gente pode tentar isso, ou sei lá, eu conheço alguém que talvez possa ajudar. Não, às vezes só simplesmente vai embora ou expulsa a pessoa dali. Eu acho isso ridículo, tá? Porque, gente, pessoas que têm mais conhecimento do que outros deveriam ter a consciência de ajudar. Eu acho muito isso, sabe? E não de desamparar. Desde então, eu tenho que falar, né? Antes do padre se recusar a ajudar, ele disse o seguinte, gente: vocês libertaram um relicário de tormento. Agora ele precisa de um corpo. Desde então, sonho com um crucificado toda noite. E sinto que a cada dia ele está mais próximo de mim, como se eu estivesse sendo preparado para substituí-lo. Foi dito, acho que no início, alguma coisa assim. Sim, deve ter sido no início. Acho que foi a tradução, né? Se eu não estiver enganada. Estava dizendo assim: não toque, não limpe, não permita que o sangue volte a cair. Ou seja, é uma coisa que deveria, como o celular aqui, vamos supor, deveria ficar assim. A pessoa só pode pegar assim. Não pode tocar. E ao tocar, eu acho que você, pelo que eu entendi, você já se torna um novo portador entre aspas, porque você liberta e então ele vai te preparando ou te assombrando ou qualquer coisa do tipo para possuir. Mas muito, muito intenso. Eu acho que foi feito por muita maldade, né? E foi enviado por uma pessoa que tinha plena consciência. Então, se essa pessoa enviou para ser limpo, ele sabia, se ele tinha isso em mãos, entre aspas, ele sabia o que ia acontecer se tocasse, limpasse e tudo mais. É para deixar simplesmente existente em algum lugar quieto, fora do alcance de qualquer pessoa. Então, se foi enviado para ele, foi com mais intenções. Agora tem a questão também que ele é um portador. E futuramente existirá a possibilidade, se não buscar ajuda, de ter uma possessão em curso. Agora a gente vai para o terceiro relato, que se chama As Cinzas de Amadélia e, bem, foi enviado por Ana. E não é um relato dela, inclusive, tá? Minha avó era a típica senhora de interior, religiosa, supersticiosa e cheia de histórias estranhas, duvidosas, vamos dizer assim. Quando ela morreu, ela me deixou uma urna e uma nota. E nessa nota dizia o seguinte: essas são as cinzas da minha irmã Amadélia. Ela não foi enterrada, ela foi selada. Nunca abra, nunca quebre e nunca ouse espalhar. Inclusive, a Amadélia, ela morreu com 8 anos em um ritual, tá, gente? Em um ritual de purificação. E esqueci o nome da senhora, que se chama benzedeira, só que ela colocou entre aspas, sumiu após, evaporou. Bem, bora lá. Agora ela vai falar, né, da visão da pessoa que recebeu a urna. Mas eu, cético, não dei ouvidos. Levei a urna até uma trilha na serra e pensando, sabe, em devolver as cinzas à natureza e esse tipo de coisa. Levei a urna até uma trilha na serra, pensando em devolver as cinzas para a natureza. Mas ao abrir, a cinza voou. E com o vento veio um grito surdo. Sim, pareceu ecoar dentro da minha cabeça e a floresta ficou silenciosa por um instante. Até os pássaros desapareceram. Nas noites seguintes, sonhei com uma menina de vestido branco. Ela estava com metade do rosto queimado e estava segurando um urso de pelúcia com os olhos pautando.
Ai, gente, tadinha, os olhos. Ela não tinha olhos. Ela não falava. Ela apenas ficava parada, olhando para mim com muito ódio. O urso apareceu no meu quarto uma semana depois, sujo de terra com cinzas presas na costura. Eu fui visitar a casa da minha avó, que já estava abandonada ali por uns meses, e a porta estava entreaberta. No centro da sala estava a urna, fechada, sim, a urna estava ali, exatamente como antes. Dentro dela, o urso, molhado como se estivesse acabado de sair da cova. Mas vocês vão ver que vai ter um momento que vai ficar um pouquinho confuso, mas eu vou tentar amenizar para ficar um pouco fluido, ok? Então, bora lá. Desde então, portas batem sozinhas e gritos abafados ecoam à meia-noite. E eu ouço uma frase, sabe? E essa frase vem às vezes do vento, dos brilhos dos espelhos e ouço até mesmo nas paredes. Você me espalhou, mas eu ainda estou queimando. E essa... Gente, eu não sei porquê, mas essas pessoas que enviou o relato associou com maledite, né? Eu achei que ia vir histórias, assim, de pessoas más, esse tipo de coisa, mas eu vou botar um aqui pra gente ficar mais, pelo menos um bem referente ao tema. Eu não li os relatos antes, por isso que foram selecionados esses. Mas enfim, o que parece aqui é que a Maledite é a alma da criança. Só que ela morreu de uma forma triste e talvez brutal, não seja essa a palavra. Mas ela era um espírito bom, não era? Em vida ela era uma pessoa boa, talvez. Se não fosse, então faz sentido ter botado o termo Maledite a essa história, a esse relato. Mas ela diz aqui no final, que ela faz um comentário, ela diz, a pessoa que enviou, diz que a Madélia, um nome bem diferente, né? Ela não era uma vítima. Então, ela não explicou exatamente por que ela fez esse comentário. Mas ela disse que ela era fogo. Eu não sei dizer exatamente por que esse comentário, mas eu achei super interessante. Se ela não era vítima, então tá explicado por que, né, isso aconteceu. Só que na minha cabeça flui o seguinte, foi feito um ritual de purificação. Então, talvez naquela época, os pais achassem que por ela ser danada, mal, qualquer coisa do tipo, que eu não sei, tá? Eu tô falando o que eu acho, achavam que era uma questão de demônio. Eles levaram para um ritual e lá acabou, em vez de ser uma coisa de purificação, acabou acontecendo a tragédia e ela falecendo. A vingança, ela acabou assombrando as pessoas que herdavam a urna. Mas por que não se desfaziam da urna, né? Eu acho que essa questão não tinha como se desfazer, porque o nosso protagonista do relato, ele pintou, mas não conseguiu. Então, assim, essa é a teoria que eu penso. Vou pegar um aqui, vou procurar um e vou ler antes de trazer aqui para vocês. Um em que uma pessoa realmente tenha sido má por querer ir em vida. Porque assim, eu não associo tanto esses relatos a casos de maledite. Teve as teorias, né, aí de, por exemplo, do crucifixo, né, que acho que crucifixo foi enviado, eu acredito que a pessoa que enviou foi por maldade. A primeira história eu já até esqueci, gente, porque eu vou esquecendo. Pra mim, sempre histórias, se eu assistir uma coisa 10 mil vezes, ou ouvir ou ler, pra mim vai ser sempre a mesma emoção. Mas enfim, bora lá, já volto, tá bom? Um segundinho. Me chamo Samuel. Prazer. Prazer. E, pelo menos, era o nome que me deram. Nunca conheci os meus pais e fui criada em abrigos e lares temporários.
E eu aprendi que o amor é um luxo e a dor é uma moeda de troca. Mas isso não é desculpa, eu sei. Eu descobri cedo que machucar era mais do que defesa, era prazer. Quando eu tinha 8 anos, afoguei o gato da minha tutora numa bacia. Fiquei observando ele lutar por ar e os olhos arregalados, o desespero. Aquilo me deu uma sensação quente, poder, controle e vício. Ninguém soube e nunca sabiam. E cada vez que fazia de novo, fosse quebrar o braço de outro menino durante uma brincadeira, ou colocar vidro moído na comida de alguém, uma voz aparecia na minha cabeça e ela ria. Era feminina, suave, quase que maternal, mas corrompida. Ela me chamava de meu canal. Quando adulto, eu consegui um emprego como cuidador noturno em um hospital que já estava desativado. Era um hospital psiquiátrico. Um prédio enorme, esquecido, onde ainda guardavam arquivos de pacientes que viveram ali nos anos 40. E no porão, eu encontrei uma sala lacrada que eu acabei arrombando. Dentro estavam registros de pacientes que não existiam, nomes riscados, fotos com olhos queimados e uma palavra escrita em sangue seco nas paredes: maldade. Quando toquei naquilo, a voz gritou dentro de mim. Uma dor rasgou a minha espinha e eu me ajoelhei. Vi imagens da minha mente, pessoas sendo abertas, ainda vivas, amarradas com cordas antigas, enquanto um grupo encapuzado repetia orações em uma língua que eu não conhecia. E no centro havia uma mulher de pele escura como carvão e olhos brancos. Ela estava com um sorriso largo. Sabe, algo que era bem macabro mesmo. Era um sorriso largo demais para um rosto humano. E ela me disse, você não é mau, você é meu espelho. Você não nasceu para ser curado, você nasceu para espalhar. Desde aquele dia, eu não luto mais contra o que eu sinto. Quando vejo alguém feliz, eu desejo destruir aquilo. Quando alguém sorri, sinto vontade de ver os dentes ensanguentados. E quando alguém sofre, eu ouço sussurros satisfeitos, bem perto da minha nuca, sabe? Como se alguém estivesse ali sussurrando gargalhadas de felicidade. Eu sou um corpo e ela é a fome, e juntos somos a Maledite. A verdadeira pergunta é: quantos por aí estão ouvindo essa voz também, mas ainda fingem que são bons? Ai, amigo, você simplesmente abraçou o mal, né? Simplesmente isso. Eu não posso dizer, eu não sei se eu posso dizer isso, né? Porque eu acho que nem é uma forma correta de se dizer. Eu não sei também se você enviou para simplesmente se gabar ou coisa do tipo, que aparentemente foi. Mas de qualquer forma, obrigado pelo seu relato. E eu queria dizer o seguinte: gente, principalmente com amigo, qual a necessidade? Por que tanto prazer em ver as outras pessoas sofrendo? Eu acho, bem, eu achei muito pesado quando falou que você colocava comida, sabe? Sentia prazer colocando na comida cacos de... Gente, você é... Não sei. Não vou comentar esse final. Eu tava tão empolgada no início, porque eu só li o início. Mas não gostei. Não gostei, simplesmente isso. Ai, gente, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, porque eu gostei de estar aqui. E se você tiver gostado desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E, sobretudo, se inscrever aqui, tá bom? Porque tem vídeo todos os dias. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje, ó. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!